Capítulo 1. Início da trilha. Manhã ensolarada de sexta-feira na cidade de São Paulo, Brasil, em pleno mês de maio, ano 2012, no meio do outono. Não se faz frio como antigamente. A temperatura está elevada com aproximadamente 30 graus Celsius. A maioria das pessoas anda pelas ruas sem agasalho ou jaqueta, os quais tinham sido utilizados no início da manhã. Alguns agasalhos estão jogados nos bancos dos carros, outros transpassados nas bolsas das mulheres, nos ombros dos homens. Alguns jovens levam os agasalhos amarrados na cintura. Um grande evento de padrão internacional sobre fotografia acontece na cidade com palestras e cursos, mostruários de câmeras fotográficas, filmadoras e de equipamentos de alta qualidade de impressão. Novos equipamentos com tecnologias de ponta estão sendo mostrados na feira. Na avenida, a multidão caminha apressadamente para a entrada principal do evento. Pedro, um jovem de 27 anos de idade, caminha pela calçada, olhando para uma mulher que se move alguns metros à sua frente. Ele está em dúvida se ela é a mesma pessoa que conhecera há muito tempo, e sua atenção está redobrada para tentar confirmar o que parece ser. Quem está sob sua atenção é Diana, a mulher pela qual tem uma grande afeição e que conheceu na adolescência. Ele quer aumentar a velocidade de seus passos para alcançá-la, porém muitas pessoas caminham à sua frente e não é possível ir mais rápido. No trajeto, pela calçada, Pedro passa ao lado dos vendedores ambulantes. Água gelada. Está barato. Uma garrafa por R$2 e 3 por R$5. Senhor, vai uma água aí? Não, obrigado. Respondeu Pedro, desviando-se da caixa térmica e encostando seu corpo rente ao cercado do estacionamento para conseguir ir em frente. Os seus pensamentos estão voltados para o que sempre viu e sentiu quando esteve perto de Diana. Amendoim, torrado e quentinho. Pacote pequeno por R$1, pacote grande por 3. Quem vai querer? Ele mantém o foco. Tudo parece bem claro e as lembranças sobre Diana explodem em sua mente. Ela é uma bela jovem de 25 anos de idade, de cabelos castanhos com algumas mechas douradas. Seus lábios se abrem em um bonito e caloroso sorriso. Os olhos são castanho claros e cor de âmbar. A pele macia e fina como seda branca, fica dourada ao se bronzear ao sol. Ela é inteligente, charmosa e cabe o mundo inteiro dentro do seu coração. Quando se sente em apuros ou situação inesperada, ela sabe se defender sem perder a linha, não antes de ruborizar sua face. Suas mãos sempre bem cuidadas, são bonitas, delicadas, macias para tocar e beijar. A blusa verde que Diana está usando sobre a calça jeans lhe cai bem, é a cor perfeita para sua tonalidade de pele. Ela caminha rapidamente para os pontos de vendas de ingressos na companhia de duas amigas. Um trio perfeito de mulheres que qualquer homem gostaria de flertar enquanto permanece na fila para comprar o próprio ingresso. Pedro acompanha o passeio desta jovem mulher há pelo menos 2 quarteirões. De longe, ele observa o balanço de seus quadris e as risadas entre amigas. Ele não consegue esconder seu interesse e agora sabe que é ela. Com desejo de chegar mais perto, abraçá-la e sentir o agradável cheiro do seu corpo, ele continua a observá-la. O longo tempo que passou sem falar com Diana freia seus pensamentos, forçando-o a tomar postura mais formal e adequada para a ocasião. Existem várias filas de pessoas, dispostas paralelamente, para os guichês que vendem os bilhetes de entrada. À frente de Pedro existe 15 pessoas e Diana tem somente 2 pessoas para comprar os ingressos antes dela. Ela não viu Pedro ainda. Na dificuldade de chamá-la e de comprar rapidamente o seu ingresso, ele fica quieto na fila em que está e decide conversar com ela depois. Alguém grita, chamando outra pessoa, despertando assim a curiosidade de Diana, que se vira para o lado direito e para trás. Nesta hora, ela vê o rosto familiar de Pedro. As faces de Diana ficam com um leve rubor, a respiração se modifica. Paralisada por alguns segundos que parecem ser uma eternidade, ela engole em seco, toma coragem e, num impulso, grita: Pedro, aqui! Estou aqui, neste lado. Pedro! Ela o chamou em alta voz. Pedro, que estava de cabeça baixa, olha para frente, percebe que ela o reconheceu e acena com a mão. As amigas, caladas, observam a cena, imaginando quem será o rapaz. Diana faz um gesto para Pedro, informando que irá comprar o bilhete de entrada para ele também. Ele faz um sinal que concorda.
Com os bilhetes na mão, ela caminha na direção dele, que sai da fila e a encontra no meio do caminho. Em total silêncio de palavras, olhos nos olhos, eles se envolvem num forte e saudoso abraço. As duas mulheres, amigas de Diana, chegam logo atrás. E Helena faz um comentário, com um sorriso nos lábios. Ei, que é isso? Pode largar nossa amiga. Não aperta muito não. Vai amassar toda a roupa dela. Diana fica desconcertada pela situação criada, pois ela achou que ninguém tinha percebido o calor do encontro. Pedro se posiciona ao lado de Diana e cumprimenta suas amigas. Olá, eu sou Pedro. Faz muito tempo que não vejo Diana. Este abraço tem o valor de 4 abraços. Ela ficou me devendo 3 de outras ocasiões, inclusive de um aniversário meu, e mais o de hoje. Eu sou Ana. É um prazer conhecer um amigo da princesa Diana, isto é, de minha grande amiga. Vocês formam um belo trio, e Diana tem até nome de princesa. Esta é a médica cirurgiã da turma, especialista em disfunções cerebrais e entende de tudo, comentou Diana. Só não leio pensamentos. Até agora não, disse Ana rindo. Meu nome é Helena. Prazer em conhecê-lo. Esta é a nossa psicóloga. Palavras de conforto são com ela mesma, além de ser lindíssima, é claro, acrescenta Diana. Pedro, agora me lembro do que Diana me contou certa vez sobre você, que o conheceu em Minas Gerais, num camping. Com um abraço forte deste jeito, que eu acabei de ver, parece que onde há fumaça, há fogo, comentou Helena. Se a psicóloga Helena de Troia é quem diz, então pode ser verdade, disse Pedro, comparando Helena à personagem de um conto grego. Diana riu e disse: Helena, pare com brincadeiras e vamos em frente. No portão de entrada, eles pegam os crachás de identificação e acessam o salão do evento. Caminhando pelo corredor, Pedro vê, logo à frente, uma lanchonete e diz estar com sede. Enquanto tomam água e sucos, Pedro conversa reservadamente com Diana. Faz muito tempo que quero encontrá-la. Estava com saudades. Não tenho o número de seu celular e por isso não consegui falar com você antes. Pedro, eu também pensei em você, embora não tenha falado para ninguém. Queria muito vê-lo. Agora estamos aqui juntos e isto me alegra. Sem saber da aceitação de aproximação, de maior intimidade, Pedro toca nos lábios de Diana com um suave beijo. Ao vê-lo se distanciar, ela o puxa pela camisa. Venha cá, quero um abraço, apertado. Passar o dia inteiro juntos e com tempo suficiente para conversar era tudo que os dois queriam. Pedro comenta que irá ao Canadá na próxima terça-feira para fazer um curso de aperfeiçoamento técnico e visitar uma empresa que o convidou para uma entrevista de trabalho. E para melhorar sua fluência em inglês, também decidiu fazer um curso do idioma. Ficarei lá por 8 meses. Seria muito bom se você viesse comigo. Não posso. Sou professora de matemática e de química. Não poderei sair do emprego agora. Vendo a cara de desânimo de Pedro, ela comenta que poderá ir ao Canadá, com as amigas, para passar 20 dias de férias. Mesmo sem roteiro, a viagem está agendada para o mês de julho. Excelente, eu passarei alguns dias com vocês, disse ele, reanimado. Estarei com saudades. Não sei se agora que nos encontramos eu conseguirei ficar longe de você por tanto tempo assim. Minha querida, eu penso assim também. Olha, eu quero conhecer a parte oeste do Canadá para obter melhores informações e decidir onde morar e trabalhar. Voltando ao assunto das suas férias, eu gostaria de fazer uma viagem de trem com janelas de visão panorâmica, de Vancouver até Edmonton, ou até Calgary. Acredito que será um belo passeio. O que você acha disso? Pedro, isto poderá custar muito caro. Não sei se eu conseguiria pagar. Prometa que irá pensar, pois ajudarei com parte das despesas e o hotel será para nós dois. Tentarei conseguir 2 semanas de folga para ficar com você. Pensarei com carinho, disse ela. Os dois se voltam para Ana e Helena, e em seguida, caminham novamente pelo corredor conversando. Pedro, eu gostaria de ter uma foto de nós dois juntos. Sim, poderemos conseguir isso aqui mesmo, em algum lugar do evento. Respondeu ele, colocando a mão sobre o ombro dela. Ela concorda e eles caminham em direção ao estande, onde um fotógrafo profissional fala para uma grande plateia. Diana, Helena e Ana observam a realização do ensaio fotográfico com um casal de noivos.
O palestrante utiliza novos equipamentos de um fabricante do ramo fotográfico e demonstra as diferentes técnicas de uso do flash. Pedro, apaixonado por fotografia, já tinha pensado em tirar fotos com as câmeras do evento e levou um cartão de memória. Ele aponta o dedo na direção de uma câmera profissional que está montada com uma lente objetiva de 500 mm e fala: Diana, permaneça aqui com as garotas. Irei ao local, onde está aquela câmera. Você pode vê-la daqui. Sim, já a vi. O que você pretende fazer? Quero tirar algumas fotos de vocês. Quando eu estiver lá, com tudo pronto, ligarei para seu telefone celular. Está certo, mas não demore. No local, 3 pessoas estão à frente de Pedro para testar a câmera. É tempo suficiente para conversar com o supervisor e pedir a realização da troca do cartão de memória da câmera. O supervisor confirma a compatibilidade do cartão e concorda com o pedido, pois acredita que Pedro se tornará um futuro cliente, e o ensina como utilizar os comandos da câmera. Pedro tira fotos de várias maneiras para ver a qualidade das imagens, conferindo-as depois de alguns minutos. É isso aí, ficaram ótimas. Disse ele para si mesmo, ligando em seguida para Diana. Quando o nome Pedro aparece no visor, ela não atende, mas acena com seu celular iluminado pela chamada, confirmando que entendeu tudo e avisa às amigas. Parecendo crianças em um parque de diversões, as garotas se divertem, fazendo poses. Pedro tira fotos dos rostos e corpos inteiros, muda o comando da câmera e o do zoom para pegar poses inusitadas. O palestrante percebe que elas também estão posando para fotos e chama as 3 para participarem do ensaio dentro do estande. As garotas entram na brincadeira junto com o casal de noivos. O fotógrafo permite que Pedro tire algumas fotos do quinteto e depois ele mesmo recomeça o seu trabalho. O público pode ver cada foto, tirada pelo fotógrafo, ampliada na TV de 60 polegadas, de alta definição, que está dentro do estande. As pessoas aplaudem as brincadeiras delas e a demonstração do palestrante. Terminada a apresentação, o fotógrafo oferece como presente uma foto pôster para elas. A assistente que opera a impressora enrola o pôster e insere numa embalagem tipo cartucho para proteção. Pedro pega o seu cartão de memória e agradece ao supervisor. Quando ele chega ao estande dos noivos, Diana pede ao palestrante para tirar uma foto dos 2 juntos, no tamanho para caber na carteira de bolso. O fotógrafo assim o faz, transfere o arquivo para a impressora e para o celular de Pedro. Em seguida, entrega para Diana 2 cópias em papel fotográfico. Agora tenho a foto que queria, disse Diana, agradecendo ao fotógrafo. Não foi nada, vocês também me ajudaram e o público gostou, disse ele. Pedro falou para Diana, parafraseando a música de Michael Jackson. Agora tenho a foto, o número do telefone e você. Finalmente a garota dos olhos cor de âmbar é minha, portanto, the girl is mine. Seguindo em frente, eles visitam os outros locais, observando as diversas atrações do evento. E às 20 horas decidem sair para jantar em outro lugar. Que tal irmos a um restaurante japonês? Pediu Ana. Ok, é uma boa sugestão. Helena respondeu, ao ver que Pedro e Diana também concordaram. Ao final do jantar, Ana pergunta a opinião de Pedro sobre a viagem de férias. O que você acha de um encontro entre amigos iniciando em Toronto? Poderemos conhecer outros lugares também. Gostaria de ter um bom roteiro de viagem nas mãos. Lembre-se que chegaremos lá dia 10 ou 11 de julho, completou Helena. Irei encontrá-las. E pensarei num bom roteiro de viagem de trem nas montanhas rochosas do Canadá. Espero que seja do agrado de Diana e de vocês duas. Disse ele, estendendo o braço e segurando a mão de Diana. Montanhas rochosas. Parece ser uma excelente opção para um passeio em turma. Gosto de fazer caminhadas por trilhas, assim, derrubo meu estresse antes que ele me derrube, disse Ana, rindo. Ao chegarem ao hotel, Pedro olha para o relógio, 23h10. É tarde e seus pensamentos estão voltados para Diana. Ele decide permanecer na cidade, e na recepção, pede mais um quarto para ele. Todos estão exaustos, querem tomar banho e ter boa noite de sono. Pedro segue para o quarto, fazendo tudo mecanicamente, pois seu pensamento não está nas coisas que faz. É como se estivesse caminhando em uma trilha sozinho, quase perdido. E o nome desta trilha se chama Diana, a garota dos olhos cor de âmbar.
A história continua no próximo capítulo. Espero que tenha gostado. Agradeço sua participação na audiência do podcast. Aproveite e se inscreva no canal. Abraço!